Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a revisão diária tanto do índice quanto do dólar. Índice dia 10 de novembro, só lembrar, dia 11, o que ele ficou fazendo? Ele ficou trabalhando num range, né? Deu um super gap de alta, né? Acabou fechando o dia no positivo, mas fazendo uma reversão em relação à abertura. Dia 10 de novembro, abertura do índice. Vamos ver como é que foi o índice. O índice abriu em gap de alta, tá? E vamos observar alguns detalhes. Tá? Abriu em gap de alta, fez um candle de dúvida, candle subsequente, ó, vai até lá embaixo, limpou ele, o outro limpou, então ele abriu assim, ó. Tá? Abriu assim. Quando ele abre dessa forma, a gente tem que ficar bem encucado. O Stormer, como é que ele opera? Abriu em gap, né? Gap trap, ele opera 10 minutos, rompeu, no caso rompeu aqui, deu compra e ele operou com o stop aqui. Tá? O certo mesmo do gap trap dele seria se abrisse na média de 200, no gap de baixa, e já viesse direto para a mínima do dia, que também foi o fechamento. Tá? Então, o que a gente tem nesse momento? Tá? Tem uma indefinição também, é cedo, né? Não tem muita coisa acontecendo no mercado. Mas o que a gente faz? A gente marca a região, né? Por mais que este candle amplamente negativo aqui, ó, por mais que ele tenha violado, tá? Por mais que ele tenha violado, ele fechou dentro da região, tá? O candle subsequente foi um candle de reversão, mesmo abaixo da VWAP, tá? É um candle de compra, tá? Vizinho baratinho, nem preciso falar. Mas aqui a gente está dentro da região do primeiro movimento. Também o primeiro movimento eu vou considerar essa sombra, tá? Como não é um movimento tão amplo, né? Movimento de 500 pontos, eu vou considerar a sombra. Poderia não ter considerado a sombra, mas olha, vou falar que nem pensei sobre isso, porque a gente teve aqui, ó, a gente só teve, no caso esse candle fechou acima, né? Teve um pullback 2, 3, 4, né? E somente este candle aqui fechou acima da região do primeiro movimento, tá? Então, região do primeiro movimento também aqui. Vamos lá. A gente rompeu o candle, ficamos trabalhando aqui no limite, né, no limiar. Abertura do mercado, olha aqui a abertura do mercado parada, ó. 10 e 5, 10 e 10, 10 e 15. Candle de ignição com volume. A gente tem o que aqui? A gente tem a compra do primeiro movimento. Bom, primeiro movimento é rosa, tá? E a gente está falando de um alvo de quanto? Também o alvo, tá? Tem alvo na frente, tá? Risco retorno, vamos ver se o risco retorno ele está dentro do... Eu puxei errado. Esse vem aqui. Vem aqui, né? Sabe que eu não me adaptei bem ainda com essa ferramenta do risco retorno. Risco retorno, né? É o alvo de 100%, dá 1. Tá bom? Risco retorno de 1 para 1, mínimo, né? Então, uma entrada válida. E aqui a gente também tem um pivôzinho nos 2 minutos, né? E olha que interessante, ó.
Antes da arrancada, o que eles fazem? Dão aquela puxada. Ó, média de 8, média de 8, média de 8, média de 8. Não foi perdida nenhuma vez. Tá? Foi perdida nenhuma vez. E olha que interessante aqui, ó. Ele só fez um rompimentozinho para vir o quê? Para vir pegar o stop de quem opera com stop curto. Tá? Então, entradinha aqui. Quem carregou até o final do dia nem precisa falar, encheu o bolso. Tá? Veio no alvo de 100%. E vamos ver. Vamos só fazer olhar rapidinho. Ele ficou trabalhando 40, 50 minutos dentro de um range, né? Isso é importante para nós, para as nossas análises. Bateu no alvo. Ó, nem veio. Olha que interessante. Nem veio testar o fundo do quinto. Tá? Ficou trabalhando quanto tempo? 40 minutos. Tá? Quem deixou stop aqui, vou falar que passou um calorzinho, né? Mas tá tudo certo. Foi quase no alvo, olha lá, quase no alvo. Voltou. Aliás, deixa eu ver o meu, isso aqui é uma violação, tá bom? Quase no alvo. Tá? Foi indo. E aí a gente fica um pouco sem alvo, né? Poxa, Por quê? Porque, ó, quando eu tava operando, pensei, pô, aqui... Deixa eu tirar o dia anterior. Né? Fundo, topo, fundo, topo. Ele veio testar aqui, ó, essa região. Também era uma região de resistência. E a partir da hora que ele rompeu, eu tinha um alvo projetado assim, ó. Tá? Eu tinha um alvo projetado dessa forma. Tá? Isso foi a forma como eu pensei, tá? Poderia ter projetado ele também desta forma aqui, tá? Eu vou deixar ele aqui por hora. Tá? Ficou trabalhando, rompeu. Tá? 40 minutos, rompeu. Olha que interessante. Rompeu. E veio. Veio onde? Cravado no primeiro alvo daquele espelhamento que ele rompeu. Tá? Então aqui teria dado uma saída, mas esse candle aqui, ó, teria dado uma entrada, né, no rompimento dele, que no caso rompeu só aqui, ó. Relação risco retorno bem tranquilo. Veio até aqui, tá? Aí eu gostaria de saber também se eu posso projetar aqui, ó. Fundo, topo, né? Praticamente a mesma coisa que os alvos são bem parecidos. Tá? Foi. E a gente achou a inversão. Só que olha lá, ó, média de 20, eu uso média de 20 aritmética, né? Quem usa de 21 exponencial? Tava vendo o quê? Tava vendo a mesma coisa. Ó, pertinho, né? Gosto mais da aritmética, não muda muito nessa altura do campeonato. Tá? Não tinha testado nenhuma vez a média de 20. Aqui chegou perto. Vamos lá. Aqui é um ponto de atenção. Eu sei que muita gente acompanha o Palex, fala ponto contínuo, 9.1, 9.2. Não dou muito nome, né? Eu uso o termo regressão, reversão. Então, a gente ficou trabalhando nesse candle, ó. Tá dentro, rompeu para fora, veio testar aqui. Ficou dentro, rompeu para baixo. Rompeu para baixo. Vamos lá, já que veio buscar. Né? Quem usa
espelhamentozinho. Tá aqui, tá? Não tem muito o que falar. Voltou, rompeu a região com volume. Rompeu a região com volume. Eu tenho aqui um espelhamento de um movimento de baixo. Tá? Rompeu com volume. E esse kendo aqui foi o kendo que rompeu. Então, tá. Eu tenho esse kendo aqui. Só deixa eu botar os stops que eu não tinha colocado. Stop do kendo aqui rompeu. Aqui o stop é ele mesmo. É um suporte. Né? Ele mesmo aqui rompeu. Risco retorno. Beleza, maior que 1. Né? Então vai lá, faz tua fama. E foi cravado no espelhamento. E aqui vem a dúvida. Poxa, não formou pivô no dia. Também fiquei com essa impressão de que não formou. Vamos ver se aqui ele consegue chegar a considerar um pivôzinho. Na minha ótica, não teve pivô formado no dia. A gente trabalha só com espelhamento. Dia muito forte. Ó, perdeu a média de 20, recuperou, nem testou, foi embora. Né? Chegou no alvo do espelhamento. E olha que interessante, veio certinho no terceiro alvo. Tá? O que ele ficou fazendo? Ficou trabalhando dele, tentou romper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Não conseguiu, veio fazer o que? Veio aqui no fundo. Jogaram de novo para dentro. Ó, perdeu, voltou, ficou nessa bagunça. E finalzinho do dia, jogaram para baixo aqui, nesse patamarzinho. Por que jogaram para dentro desse patamar no final? Deixa eu deixar bem no final do dia aqui. Pronto. Né? O que deixaram para dentro desse patamar? Ó, isso aqui foi a máxima do dia anterior. A gente rompeu. Né? Porque se ele fecha acima e no outro dia abre com gap, qual que é o alvo? E o alvo seria alguma coisa assim. Ó. Seria gigante para cima. Tá? Então, fizeram um fechamento abaixo. E foi isso o dia. Um dia sem pivô, mas um dia muito bonito, muito forte a tendência. Só tinha que ter paciência. Né? Quem usou esse espelhamento aqui também cravou a máxima do dia. Tá, ó. Quem usou esse espelhamento aqui. Eu estava usando esse daqui, então para mim não foi tão assertivo. Essa eu vou deixar, que eu vou registrar aqui. Então, é isso esse dia. Tu vê que não teve nenhuma traquinagem, né? Vou usar esse termo, traquinagem. Não teve nenhuma traquinagem por parte do índice. Então, é isso. Obrigado a todos.